Olá, alunos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos indo para a nossa quinta videoaula. Eu vou começar hoje a apostila nova, que é a apostila 10. Não sei se vocês já estão com a apostila em mãos. Caso vocês estejam, gostaria que vocês abrissem na página 5, tá? Vou começar o capítulo 1. E o título desse capítulo é Fisiologia Vegetal. Então, como na aula passada, para quem assistiu e acompanhou, eu fiz uma revisão de assuntos dentro da botânica, estamos dando continuidade ao mesmo assunto, né, que é o reino plantar, estudo dos vegetais. Na semana passada, nós vimos um pouco de histologia vegetal, falei dos grupos vegetais, da presença de características em cada grupo. E o assunto de agora, que é completamente novo dentro da botânica, é fisiologia, tá? Esse capítulo 1, ele é separado em 4 conteúdos dentro da fisiologia. Os conteúdos são fotossíntese, hormônios, movimentos e fotoperiodismo. Eu vou dividi-los nas videoaulas deste mês, tá? O primeiro assunto que a gente vai ver é fotossíntese. Então, a fotossíntese, está na página 5, para quem tiver com a apostila, é um assunto que a gente estuda desde lá do ensino de ciências. A gente vê algumas vezes esse assunto dentro de ciências, depois dentro de biologia. E agora, nesse momento, a gente vai entender quais são os fatores que interferem na fotossíntese, tá? O nosso foco da aula de hoje é justamente esse. Bom, a fotossíntese é um fenômeno, como vocês já devem estar lembrados, de extrema importância na natureza, tá? Para os seres autotróficos, que são aqueles que produzem seu próprio alimento, é justamente a fotossíntese o processo que vai produzir as substâncias orgânicas, tá? Para os seres heterótrofos, que são aqueles que se alimentam dos autótrofos, a fotossíntese continua sendo o processo primordial, porque os heterótrofos só conseguem obter alimento ingerindo seres autótrofos, também alguns heterótrofos, porém que só estão vivos por conta da fotossíntese, tá? Além disso, a fotossíntese é o processo que produz oxigênio para a atmosfera, ou seja, não haveria respiração se não houvesse a fotossíntese, tá certo? Bom, nos vegetais, né, o órgão sede da fotossíntese são as folhas, porque as folhas acumulam muita clorofila. Então é ali que esse processo realmente, de fato, vai acontecer e gerar as substâncias orgânicas necessárias. Só que para essa fotossíntese acontecer, existem alguns fatores que vão influenciar. Como assim? Vão acelerar ou vão reduzir a fotossíntese, tá bem? Bom, esses fatores podem ser externos, então, por exemplo, disponibilidade de luz, a disponibilidade de gás carbônico, a quantidade de água. E tem fatores também internos, exemplo, quantidade de clorofila nos cloroplastos, a abertura e o fechamento, ou seja, movimento dos estômatos e fora outros fatores que a gente não estuda agora na biologia do ensino médio. Nessa aula de agora eu vou falar de 3 fatores, tá? Que é a disponibilidade de gás carbônico, a temperatura e a luminosidade. Começando pela disponibilidade de gás carbônico, tá na página 5 ainda da apostila de vocês. Quero que vocês, quem tiver com a apostila, olhem o gráfico, se não, acompanhem o gráfico que eu tô colocando aqui na tela, tá? Vamos lá, o gás carbônico é um dos ingredientes para a fotossíntese acontecer. Então, só uma observação. Para a fotossíntese acontecer, eu preciso de 3 ingredientes básicos, que são água, que vai subir através da absorção feita pelas raízes, o gás carbônico, que é um gás disponível na atmosfera, quem vai absorver a absorção vai acontecer através dos estômatos, e a disponibilidade principalmente de luz solar, tá? Então, o carbono do gás carbônico, ele é matéria-prima para a fotossíntese acontecer. Ou seja, quando eu tenho baixa disponibilidade de carbono, é claro que eu também vou ter baixa disponibilidade de fotossíntese, né? E
quando tem uma disponibilidade boa, alta de gás carbônico, a velocidade da fotossíntese também aumenta. Porém, para quem está olhando e prestando atenção aí no gráfico, existe um ponto em que não adianta mais eu aumentar ou ter aí disponível o gás carbônico no ar. Por quê? Ocorre um ponto chamado ponto de saturação ou taxa ótima de fotossíntese, que é aquela cuja fotossíntese acontece na sua taxa máxima. E se eu aumentar o gás carbônico, essa taxa não vai subir, tá? Então veja que no ponto B do gráfico é justamente esse ponto. A partir desse ponto, a curva da fotossíntese, da taxa, né, da velocidade de fotossíntese se mantém estável. Não adianta mais, tá? Eu aumentar o CO2. E isso acontece justamente porque as enzimas estão saturadas. Então estão todas processando o CO2, tá certo? Bom, a respeito agora da temperatura. A temperatura, interferindo na fotossíntese, ela na verdade está relacionada com a ação enzimática. Então vocês já viram esse assunto na biologia e sabem que para as enzimas funcionarem existe uma faixa ótima de temperatura, tá? Que vai ser justamente entre 30 e 40 graus. Ou seja, temperatura abaixo de 30 graus, eu tenho uma baixa taxa enzimática. Então, a fotossíntese também não vai acontecer no seu nível ideal. Acima de 40 graus, muito perigoso, porque acima de 40 as enzimas denaturam, elas estragam, digamos assim. E esse processo é, na maioria das vezes, irreversível. Ou seja, além de eu não ter mais uma fotossíntese acontecendo, eu perco essas enzimas. Então, voltando e concluindo, a taxa ideal de temperatura é justamente entre 30 e 40 graus. E por último, a gente vai ver a respeito da luminosidade. Então, lembrando que a incidência de luz também é ingrediente para a fotossíntese acontecer. Quanto mais luz solar, melhor é a fotossíntese. Porém, a planta também se comporta do mesmo jeito que o gás carbônico. Vejam que o gráfico, inclusive, ele é muito parecido. Existe também uma taxa ótima ou um ponto de saturação para a luminosidade, tá? Então, eu chego às vezes num nível de incidência luminosa que a fotossíntese atinge o seu máximo. Acima disso, as enzimas não conseguem mais processar a reação química da fotossíntese. Então, no gráfico também é no ponto B, tá bom? Muito parecido com o gás carbônico. Só que para a taxa de luminosidade, a gente tem aí uma outra questão importante para entender. Na apostila de vocês, página 6, ou observem aí somente através do gráfico que eu estou lançando aí na tela, tá? Vamos lá. A respiração, antes de tudo, é um processo que ocorre na ausência de luz. Aliás, ela ocorre na presença e na ausência de luz, tá? É um processo que absorve oxigênio, quer dizer, elimina gás carbônico e consome as substâncias orgânicas produzidas através da fotossíntese. Então, nesse gráfico de vocês da página 6 e esse que está na tela, a gente observa que muitas vezes existe uma incidência de luz na planta que não atinge o ponto máximo de fotossíntese. Aí o que vai acontecer? A planta vai consumir mais oxigênio do que ela produz quando ela está sob presença de luz, tá certo? Quando a taxa de fotossíntese igual a taxa de respiração, a gente chama isso de ponto de compensação luminoso ou ponto fótico, ou seja, é um ponto cuja produção de oxigênio é consumida durante a respiração. Nesse ponto, a planta se mantém viva perfeitamente. Abaixo do ponto de compensação luminoso, a planta não se mantém viva porque ela não dá conta de produzir substâncias orgânicas e oxigênio para compensar suas funções vitais, o consumo dessas substâncias para suas funções vitais. Então, nesse gráfico, a gente observa aqui, no segmento A e B, por exemplo, a planta morre, ela não sobrevive, tá? Acima do ponto B,
a taxa fotossintética é superior da respiração, ou seja, ela está produzindo mais oxigênio do que consome, tá bem? E aí, a partir do entendimento dessas taxas, a gente também pode classificar as plantas em plantas de sol ou plantas de sombra. E aí tem um termo técnico para isso, que são plantas heliófitas, que são aquelas que precisam e gostam de bastante intensidade luminosa, e plantas umbrófitas, que são aquelas que não precisam e não toleram também alta intensidade luminosa. Veja no gráfico da página 6 ou no que está aí na tela, tá? Bom, vamos olhar primeiro somente a curva das plantas heliófitas, tá? O que a gente observa? O ponto de compensação luminoso das plantas heliófitas está mais à frente do que o ponto de compensação das plantas umbrófitas. Então, o que isso significa? As heliófitas, elas precisam de uma intensidade maior de luz e também atingem uma taxa, uma velocidade de fotossíntese superior às umbrófitas, tá? Agora, olhando somente a curva das umbrófitas, o ponto de compensação está bem mais para trás das plantas heliófitas, então elas precisam de uma intensidade de luz menor para atingir o ponto de compensação e também atinge a saturação luminosa com uma intensidade de luz menor do que as heliófitas. Então, resumindo, as heliófitas precisam de mais luz e a velocidade de fotossíntese é superior. Umbrófitas precisam de menos luz e a velocidade de fotossíntese delas é inferior, tá bem? Bom, espero que vocês tenham compreendido essas principais informações sobre fotossíntese dentro do estudo de fisiologia vegetal. Anotem as dúvidas de vocês. Caso vocês não consigam realizar algum exercício, também deixe ele indicado aí na apostila. A gente vai retomar isso nas aulas presenciais. Um beijo para todos vocês, estou com saudade.